Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a classe gramatical preposição, né? Uma classe de palavras muito importante, né, que nos auxilia a escrever textos lógicos, textos mais coerentes, né, utilizando corretamente essa preposição, né, essas preposições. Então, primeiramente, as principais preposições, ou chamadas de preposições essenciais, são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Então, essas são as principais preposições. E o que seria preposição? O objetivo principal das preposições é ligar as palavras entre si e estabelecer uma relação de sentidos entre as palavras que ela liga. Né? Por exemplo, no exemplo 1 aqui, os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Então, temos duas preposições, as preposições de, né, utilizadas, ela está ligando amigos e João, e depois ela liga modo e vestir. No exemplo número 2, ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Temos uma preposição com. Ela liga, esperou com entusiasmo. E, além disso, ela estabelece uma relação de sentido que seria esperou de que modo, né? De que maneira. Então, essa relação de sentido, modo, maneira. Esperou com entusiasmo. Então, esse tipo de relação é considerado uma conexão, em que os conectivos, né, as preposições, cumprem a função, né, de ligar elementos e também liga palavras entre si num processo de subordinação que a gente chama de regência, né? Então, ela rege essa ligação e esse sentido que é estabelecido quando utilizada. Lembrando, né, que utilizamos as preposições no nosso dia a dia, na escrita e na fala a todo momento, certo? Depois, aqui temos alguns exemplos. Na primeira coluna, os sentidos, né, que são representados e os exemplos. Matéria. Do que é feito, né? Urso de pelúcia, escada de mármore, mesa de madeira, posse, a ideia de possuir, né? Este livro é do professor. Causa, o motivo, o cãozinho morreu de fome. Finalidade, objetivo. Eu leio o quê? Para me tornar uma pessoa sábia, né? Então, com que objetivo? Para me tornar uma pessoa sábia. Origem, né? De onde? Meus amigos são de São Paulo. O modo, a maneira. Papai me abraçou com carinho. Instrumento, né? Que seria o objeto. Ele se feriu com o lápis. Companhia. Adoro jogar com meus amigos. Lugar, passarei minhas férias em Fortaleza. Oposição, né, o sentido contrário. Devemos protestar contra a violência. Assunto, conversamos sobre você. Tempo, tenho um prazo de 10 dias para entregar o trabalho. E-mail, a notícia foi divulgada pela televisão. Né? Então, aqui a gente vê um resumo, né, dos principais sentidos, né, que as preposições podem exercer num texto, numa frase, certo? E, por último, a gente vai ver sobre combinação e contração. O que seria isso? As preposições, muitas vezes, elas não aparecem sozinhas, elas se unem a outras classes gramaticais, como artigo, pronomes, advérbios, né, e se combina ou se contrai. A diferença, né, a combinação, não há perda de sons, não há perda de elementos fonéticos, né? Por exemplo, a preposição a se une ao artigo o. Fui ao cinema. Aonde, né? A mais onde. Preposição a mais o advérbio onde. Então, aí temos exemplos de combinações. Por outro lado, temos a contração, quando há perda de sons. O do, o que é o do? É o de, a preposição de mais o artigo o. Então, do. Dum, de mais um. Desta, de mais esta. No, em mais o. E aí vai, a gente tem uma infinidade de exemplos, né, de contrações. Certo, pessoal? Então, preposições, né, a gente usa no dia a dia, na construção de textos falados, né, de textos escritos, e quando bem utilizados, conseguimos, né, bons resultados. Né? Então, espero que tenha ajudado, que a gente possa aprimorar nossas competências em linguagem por meio do uso adequado das preposições. Um abraço, cuidem-se e até mais. Bons estudos. Tchau, tchau.